Hoje nós trouxemos um trecho do Evangelho que uns conhecem como a cura no templo, outro como as 5 varandas ou os 5 pórticos. Pastorino fala o seguinte, que, aliás não, acho que melhor a gente ler primeiro. Cada um lê um versículozinho, por favor. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia, em certo tempo ao tanque, e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água fica agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-se no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Bom, gente, esse trecho, ele só está presente no Evangelho de João. E o pastor fala o seguinte, que naquela época, as termas, né, os locais de banho, eram locais chiques, que a população, da maneira mais tradicional, mais pobre, não tinha acesso a esses locais. E os romanos controlavam sempre, com muito rigor, a entrada nesses locais. E o que ele quer dizer com isso? E além do fato de só João tratar desse tema. Essa é um trecho que João trouxe, que na verdade não aconteceu, muito provavelmente não aconteceu o fato em si. O fato literal, a interpretação literal não cabe, mais do que qualquer outro trecho do Evangelho, não cabe aqui não. A interpretação aqui ela é alegórica, ela é 100% simbólica, o que traz muito valor para esse trecho do Evangelho, pelo menos para mim, e algum desafio, principalmente no primeiro versículo. Aqui a gente está tratando aqui em função das interpretações do Pastorino e também do Gilberto, que a gente está trabalhando aqui há algumas semanas já. Basicamente o Pastorino, mas com alguns recheios do Gilberto, que eu acho que são muito valiosos, muito legais. E a ideia é da gente trabalhar versículo a versículo, igual a gente está fazendo. Eu acho que é um exercício muito legal, pelo menos para mim, ajuda muito, sabe? E aí vamos lá. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Sem querer transferir o quanto foi desafiante para mim o primeiro versículo, ele é muito fácil. Então alguém atreve? Jerusalém. Alguém lembra qual que é o simbolismo de Jerusalém traz pra gente? Espiritualidade. Oi? Pode falar. Cristianismo.
Morada definitiva da paz. Belíssimo propósito, né? Propósito de todos nós aqui, né? E Betesda, né? Quer dizer, a casa da misericórdia. Misericórdia, miséria de nossos corações, não é isso? E as portas das ovelhas. Próximo às portas das ovelhas. E aí? Ovelhas é sempre tratado no Evangelho, não é isso, Bruninho? Você fez uma ameaçada assim? Se considerarmos que as ovelhas somos nós, né? As portas das ovelhas é a disposição, assim, ao acesso dos homens, assim, né? Ao alcance, Ao alcance da humanidade, do homem, né? Quem fala em ovelha, muitas vezes, as ovelhas perdidas de Israel. Agora eu não entendi se eram ovelhas cheias de mal que não deixava aquele povo que necessitava de cura chegar à casa, ou as ovelhas perdidas que estavam ali. Quem eram essas ovelhas? E as ovelhas, eu sempre falo também, pastor, eu falo das ovelhas como aqueles que estão em busca do sentido profundo das Escrituras. E ovelhas, você vê também um local mais indicado para que um bom pastor converse com aqueles que desejam entrar nesse sentido profundo. O Evangelho sempre trata, né? Apacentai minhas ovelhas, não é isso? E cuidar das ovelhas perdidas de Israel, não é isso? Então, começa a facilitar um pouquinho mais, né? Ou seja, em Jerusalém, ou seja, na busca da morada definitiva da paz, próximo às portas das ovelhas, aqueles que estão aí à procura e já dispostos a seguir e a se adequar ao discurso do bom pastor, um tanque de água. A água para a gente é vida, vida no sentido mais profundo, não é isso? Um local chamado Betesda, que é um tanque, então, de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Bom, o Gilberto fala o seguinte, sobre esse primeiro versículo, gente, olha só, que há vários roteiros ou convenções, como é que a gente quiser chamar, ou religiões, né, que propõem o desapego, a sabedoria, o conhecimento de si mesmo como termos básicos. O Evangelho aborda todos esses temas, mas ele postula sempre o amor como eixo principal. Então, começa a fazer sentido daqui a pouco. Outro título que o Gilberto traz para esse texto, para esse trecho, é sobre a vida, a terapia perfeita. E vem os 5 alpendres. Ó que doido. Eu custei para captar esses 5 alpendres e juro para vocês que eu só capturei na hora que eu fui. Eu li o que ambos escreveram. Aí depois fez muito sentido para mim. Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque de água, a vida verdadeira, em hebreu Betesda, que é a casa da misericórdia, que tem 5 alpendres. Pastorinho traz uma interpretação, que a gente vai falar dela em diante, mas o Gilberto traz uma muito legal. Olha só, uma casa. O que é um alpendre numa casa? Varanda. É uma varanda que projeta para fora, não é isso? Ou então para dentro. Ou para dentro. Projeta para fora e, por sua vez, projeta para dentro. Depende do ponto de vista. Se você está do lado de fora, projeta para dentro. Se eu estou de dentro, Mas projeta numa para casa fora. alpendre, a gente pensa logo em acesso a algo interior, né? Não é isso? Pois é. Olha só. Alguns chamam de alpendre, outros chamam de pórtico, não faz muita diferença para a gente. Qualquer enfermidade, segundo Gilberto, qualquer enfermidade que acomete o ser humano envolve o mau uso de um ou mais dos 5 sentidos de contato com o meio. O meu acesso com o meio externo, e do meio externo para comigo, são alpendres. Os meus 5 sentidos, cada um deles é um alpendre. E se eu uso mal algum dos meus alpendres, ou mais de um dos meus alpendres, ou todos os meus alpendres, os meus sentidos, eu estou exposto à enfermidade. Não é assim? Não só física, mas principalmente as mentais e espirituais. Então essa interpretação dele me ajudou bastante. Falei, que legal, né, senhor? 5 alpendres, os meus 5 sentidos. E o quanto é importante eu fazer o bom uso deles. Feriado agora, de Semana Santa, né? Eu fui para uma fazenda.
de um amigo. E aí estava estudando o texto lá. Aí eu ficava o seguinte, preparando o texto, né? Eu participava um pouquinho com um grupo, que é um grupo joia, mas aí é cerveja, piscina, na cavalo, falar uma dos outros, também. Voltava lá para onde eu estava no quarto, estudava mais um pouquinho, e falei, gente, usar melhor meus sentidos. Aí eu percebi o tanto que eu uso mal eles. O tanto que nas minhas conversas, lá na sala, na verdade assim, o tanto que eu julgava. Aí eu voltava de novo para dentro, do meu tempo, né? Falei, gente, vou usar melhor vou usar o meu sentido melhor. Como que me facilita a vida de relacionar com qualquer um comigo mesmo? Se eu tiver essa atenção de usar bem os meus sentidos, de saber escutar, de saber olhar para o outro sem julgamento. Sabe? Desafiante. A gente treina aqui, é vital difícil. Pode ser demorado, mas é desafiante. Digamos que você está na varanda, quando você passou na porta, era o alpendre da porta que você entrava para reflexão. Para reflexão lá. Graças ao estudo aqui, eu refleti muito sobre isso, viu? Quanto que eu uso mal meus alpendres? O quanto? Sem menor dúvida, sem menor problema, pudor de falar isso em público aqui. A candeia do corpo são os olhos, Mateus, né? De sorte que, se os teus olhos forem bons, teu corpo é ou luz. Se teus olhos forem impuros, teu corpo será tenebroso. Ou seja, usar bem os 5 alpendres, usar bem os 5 sentidos, que são os que me contatam com o meio e o meio contata comigo. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu li cego, manco e paralítico ao mesmo tempo. Me atreveria a dizer que nós. Mas olha só, olha que legal. Cegos, mancos e paralíticos. Não, deixa eu depois. Cegos, sem compreensão do que passa, não vendo a realidade evolutiva. Na hora que me parece uma coisa difícil, para não falar que é desafiante, para mim, aquilo é um problemaço. Aquilo ali é um entrave na minha vida, ao invés de eu entender que em toda frustração tem algo divino para mim, tem um propósito maior de me levar, não é assim? Coxos, caminhando com a perna só, usa devoção. Eu acredito, eu acho o evangelho super legal, eu sou devoto, só que eu não uso a outra perna, então eu sou manco. Que é a evolução e saber e usar da vida como verdadeira terapia. E esses desafios que surgem na minha vida, e são inúmeros a todo instante, são oportunidades de crescimento. Aí, se eu entendo assim, eu deixo de ser manco andando com as 2 pernas. Quando eu costumo, muito atualmente, só terceirizar e achar que as coisas acontecem por si só. E paralíticos, sem condições de movimentar. Só que, olha que legal. Ao mesmo tempo que eu me vi aqui, cegos, mancos e paralíticos, ele não fala de surdo e nem de mudo. Não é? Por quê? São outros 2 sentidos, né? Surdo e mudo. Eu escuto, poderia aprender melhor. Eu já escuto, gente. Não é isso? Desculpa, Adélia. Eu escuto não, né? Eu já escuto, Adélia. E eu já falo. Mas né, às vezes não falo. Pois é, às vezes não, mas já falo. De vez em quando eu já falo. Ou seja, eu já escuto. Eu já vejo isso. Como é que é? Falta fazer, né? É verdade. Mas eu já escuto, eu já estou atento, meu sentido de escutar o Evangelho, escutar o sentido profundo do que está ali, já é fato. Tanto é que, um exemplo bem claro disso é que a gente está aqui. E falando sobre isso. Então, já andamos um bocado, mas ainda me vejo como cego de vez em quando, como manco muitas vezes, paralítico, com dificuldade de movimentar. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que está enganado. Aí teve jeito. Aí eu trouxe uma síntesezinha que o pastorinho coloca, que é a seguinte. A lição se refere aos seres já purificados no corpo, os quais, tendo superado as fases da personalidade, da persona, da máscara que eu visto,
são físico, etérico, astral e intelectual, aí os 4 alpendres, os 4 pórticos, né, percebem consciente, olha que legal, consciente ou inconscientemente, o plano da individualidade, de ser um com o Pai, ou seja, o 5º plano. Embora não consigam dar sozinhos o passo decisivo, precisam de ajuda. Daí o fato ocorrer na porta, na entrada das ovelhas, aquelas que são tocadas pelo coração e já dispostas ao sacrifício, inclusive na hora de serem tosquiadas. Numa piscina, ou seja, já purificadas na sua humanidade, já convivi, já percebo quanto que o meu ego me atrapalha, quanto que o meu egoísmo me impede, quanto que minha vaidade, meu orgulho me entrava. Na casa da misericórdia, que é Betesda, né? Onde receberão a providência, que governa a vida espírita universal, já que eles se acham prontos a dirigir suas forças vitais nesse sentido. Então tudo está pronto. Vai aparecer sim o mestre revelador dos segredos eternos. De que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? Desaparece. Não. Aparece. Já está pronto. Padre Pio dizia que ao meu passado, como é que é a história? Ao meu passado, a tua misericórdia, ao meu presente, o teu amor, e ao meu futuro, a tua providência. E a providência, a cada instante que ela vem em degraus, né? A cada instante da nossa vida, a providência divina, a graça divina nos atua, mas também porque a gente fez a parte nossa. Porque a gente tem feito também o caminho, já deixando de ser surdos e mudos, né? Embora paralítico, meio coxo, né? Mas a providência atua, ou seja, depende muito de nós, depende muito de mim. E é claro que sim, depende da graça divina, que é a providência, que é o movimento das águas. Deu um clareado? Não, de novo, é desafiante. O slide. Aqui? Quer ler a gente? Vou ler. A lição se refere aos seres já purificados no corpo, os quais, tendo superado as fases da personalidade, físico, etérico, astral e intelectual, percebem consciente ou inconscientemente o plano da individualidade, o 5º plano, embora não consigam dar sozinhos o passo decisivo. Daí o fato ocorrer na porta, entrada, das ovelhas, tocados pelo coração e dispostos ao sacrifício, numa piscina, já purificados, na casa de misericórdia, onde receberão a providência, que governa a vida universal, já que eles se acham prontos a dirigir suas forças vitais nesse sentido. Então, tudo está pronto. Vai aparecer o mestre revelador dos segredos eternos. Tudo está pronto? De tempos em tempos, degrau a degrau, não é isso? E a gente fala aqui que é assim, do 3 para frente, 2 para trás. Mas o saldo é positivo porque eu andei um aqui. Não é assim? Mas é danado, né? É profundo, não é? É. Bem profundo. Mas começa a facilitar. A gente estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Sempre tem a simbologia, a numerologia, não é isso? 38. 8 é fácil. Não é fácil? Infinito. Enfermidade, 38. Poxa, então é que eu fazendo viagem mais, mas é legal. O 3 não é metade do 8? Virado para trás? Desde quando a humanidade está enferma? Sempre. Não é verdade? Desde sempre a humanidade está enferma, motivo pelo qual a reencarnação pode ser um mergulho no tanque das águas, na casa de misericórdia, que a reencarnação é um ato de misericórdia para conosco, para que a gente possa, assim, karmicamente, a gente se reequilibrar. Não é assim? E aí vem Cristo como marco, antes de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, a fé, principalmente daqueles primeiros mártires do cristianismo, né, Estevão, depois Tiago e tantos outros, principalmente aqueles perseguidos por Saulo, né, que vem com a presença do Cristo,
vem aqui inocular um princípio medicamentoso de eficácia incomum no âmbito de cada um, que é a esperança, que é diferente de esperar. Acho que nem sei se existe o verbo esperançar, né? O verbo esperar é esperar plantado, para essas coisas acontecem, não é isso? E esse trecho fala muito de esperar e de esperançar. Esperançar é a esperança que, pela providência divina, pelo esforço próprio, a gente consiga a elevação. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E aí eu vejo humildade. Não é? Deitado. Oi? Desculpa. Ele fazendo esse convite para todos nós sempre. Quer explicar? Não é isso? Deitado. Primeiro pergunta: quer? Porque se não quiser, adianta não. Não é isso? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água fica agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Anestesiado pelo desânimo. Eu não acredito em recuperação. Paralisado pela ignorância, pelo desconhecimento. Eu não busco erguimento. Eu for manco. Imobilizado pelo comodismo. Eu aguardo milagres. Eu aguardo a ajuda de um terceiro. Fica claro da gente que a providência divina, que a graça divina, ela atua o tempo todo. E em mim, de tempos em tempos, à medida que o discípulo vai ficando pronto, o mestre vai aparecendo. Mas, se eu espero por um que me meta no tanque, eu estou ali imobilizado pelo comodismo. Eu estou deitado na minha cama, na minha esteira. Na verdade, na cama, na minha esteira, né? Lázaro. Aí vem a figura do cego, do coxo do paralítico aí. Exatamente. Não é isso? Que se eu fico, a água fica agitada. Ou seja, a graça divina ela é presente. Mas eu por mim mesmo não faço, não. Eu fico ali, ó. Por vezes eu fico no desânimo, na ignorância, no comodismo. E no fundo desse trecho do Evangelho, ele nos incita à ação, ao bom ânimo. Rodrigo, esse final aí também, enquanto eu vou ver esse outro antes de mim, ele me fez pensar na questão do caminho, não como individual, mas em relação ao outro, porque o caminho é meu, eu vou fazer por mim, e independe se junto comigo tem outros vários traçando caminhos individuais. Mas por que quando ele fala assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, o fato de ter descido antes de mim não impede que o meu caminho seja traçado. Exatamente. Porque eu não estou aqui numa ordem, né, numa fila, vamos dizer assim, e que em benefício do avanço de alguém eu seja... Em detrimento do outro eu fico. Em detrimento eu fico. Ou seja, diz que anjo é que tem, né, que sozinho com asa só não voa. Na hora que dois dão, um com uma asa e o outro com o outro, na hora que os dois dão a mão, eles vão, né? Na hora que um foi, não é em detrimento da minha ascensão, né? Mas adiante ele coloca pra gente o seguinte. Bom, antes disso, olha só. Queres ficação? E aí o Gilberto, principalmente o Gilberto, e os dois Gilberto Pastor Lima, eles falam uma linguagem muito parecida. Ambos sempre alicerçados aí, óbvio, né? Muito por Pietro Baldi, os dois. Gilberto muito por Chico. O Baldi não, porque ele é contemporâneo do Chico, né? Ele veio para o Brasil, inclusive, por conta do Chico, né? Mas os dois são muito parecidos. O Gilberto fala do seguinte: queres ficação? Ele estava nesse estado há muito tempo. Ele traz para a gente um ponto que é danado, que é o seguinte: o orgulho. E a autopiedade ali, né? Pois o outro passa na minha frente. Coitado de mim. Pois é, há quanto tempo enfermo? E quanto mais forte, mais elevado o meu orgulho, mais difícil me é de entender que o responsável pelas minhas mazelas sou eu mesmo.
O orgulho me distancia dessa responsabilidade de que elas são fruto de mim mesmo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Por orgulho. Na hora que eu quebro o meu orgulho, eu facilito muito o entendimento das minhas dificuldades, das minhas vaidades, do meu egoísmo, das minhas arrogâncias. Se eu quebro o meu orgulho, eu aproximo muito da saúde, eu distancio da eternidade, porque eu entendo que tudo o que me acontece, e vamos sair só do físico, né? Principalmente no espiritual, né? E no mental, tudo que me acontece é fruto de mim mesmo, e o orgulho me afasta desse entendimento. O orgulho é transferir responsabilidade? É. Bruno, eu entendo que sim. É culpa dos outros, ou de algo. Na hora que eu diminuo o meu orgulho, acho que eu assumo a responsabilidade para mim. Né? E eu, inclusive, passo por um trabalho investigativo. Hoje eu estou na luta danada nisso, para entender o que me incomoda de verdade, que é validar o que eu estou sentindo, é entrar em contato com o meu sentimento. Mas enquanto eu estou orgulhoso, eu não entro em contato com o meu sentimento. Muito pelo contrário, eu bloqueio ele, não quero entrar em contato com ele. Sabe? Para mim, na minha visão, assim, o aprendizado vem da relação. Mas o que vai contar no final é a minha atitude individual, não a troca, né? Assim, para a minha própria evolução, conta aquilo que eu fizer, não, apesar de que o aprendizado é na troca. Com certeza. Mas o que conta é aquilo que eu observo, o que eu absorvi da relação com o outro, com os outros, e o que eu fiz com aquilo. Não é assim? E aí o Gilberto traz uma outra interpretação super bacana, que é a seguinte, olha só, ele traz a interpretação da reencarnação. A água. A água é o... Exatamente, danadinho. Não basta que o anjo consiga, para seu tutelado, o anjo, aí vamos pensar um mentor espiritual, no outro plano, outra esfera espiritual, é autorização para a nova experiência na carne. Não, faça indispensável que outras criaturas do plano da matéria aceitem-no como filho, como se colocando no tanque da carne, da encarnação, da reencarnação. Ou seja, ó que importante, a reencarnação atual determina a infraestrutura da próxima. Portanto, sejamos leais e compromissados com os valores assumidos afetivamente, com os compromissos afetivos já assumidos. Não é bacana essa interpretação? Fala aqui. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Esse trecho é menos desafiante. Esse é mais tranquilo. Não é? Então vai, né? Bolinho. Tomar a cama. Enquanto eu estou esperando a misericórdia divina e que ela faça tudo por mim, eu estou deitado na cama, não estou? Sair da inércia. Sair da inércia, do comodismo, da acomodação e do desânimo. Eu tomo minha esteirinha e aí eu me levanto. Levantar é fazer contato com o que há de mais íntimo e de mais valioso. Os valores mais íntimos. Ou seja, sair da acomodação, sair do desânimo. E andar. Andar é evoluir. Inclusive, andar é encontrar obstáculos, desafios, e me esforçar em entender que aquilo é providência divina para mim. Eu encontro os meus, Cláudio encontra os dela, Bruno os dele, André os dela. Não é assim? Andar, que é evoluir. Sem movimento não tem evolução. Pegar minha caminha, minha trouxinha, levantar, bater com ele e andar. Me incita o bom ânimo a fazer. Me incita não a